Olá, estamos no mês de outubro de 2025, uma data importante para a Couto e Souza Advogados, iniciando seu podcast. E por conta da data, nós hoje temos algumas coisas especiais que serão tratadas aqui e com uma pessoa com muita propriedade, uma autoridade no assunto da mastologia, que não poderia ser diferente. Para essa apresentação dos diálogos que cuidam, nós estamos trazendo a doutora Maria Júlia Callas, que é presidente da Sociedade Carioca de Mastologia, e vamos então dar a sequência apresentando a doutora Janaína Pereira, da Couto e Souza Advogados, que vai dar continuidade a esse papo que vamos bater aqui com a doutora Maria Júlia. É um prazer recebê-la. Obrigada pela apresentação tão carinhosa. Obrigada pelo convite. Olá, é uma honra, né, receber a doutora Maria Júlia, que o currículo dispensa, porque a senhora detém várias especialidades que agregam, né, nesse tema, né, de prevenção ao câncer, né? A senhora é ginecologista, mastologista, radiologista, então é uma honra recebê-la aqui. E vamos tentar aqui trazer, o objetivo é informação, né? Que com a informação tem a prevenção. Então fala um pouquinho da ideia do Outubro Rosa, como surgiu, como que isso tem, ao longo dos anos, né, tomado força, né? Nós temos aí algo realmente que veio para ficar e tem contribuído muito na prevenção do câncer. Fala um pouquinho. O Outubro Rosa ele nasceu na década de 90, nos Estados Unidos, através de uma corrida que teve pela Fundação Karen Coben, se eu não me engano o nome, que ela, junto com a sócia dela, desenvolveram um lacinho rosa, né, o laço rosa como prevenção, e foi distribuído para todos os corredores daquela corrida contra o câncer de mama, uma fundação que tratava de mulheres contra o câncer de mama. E dali foi gerando, né, a questão do laço rosa como um respeito, como uma empatia, como uma conscientização, né, do Outubro Rosa para a prevenção do câncer de mama. E em 2002, se eu não me engano, no Brasil foi feita a primeira movimentação e foi com a iluminação do obelisco em Ibirapuera, em São Paulo. E hoje em dia vemos vários locais, né, no Brasil e no mundo, quando se acende a luz rosa em estátuas, em institutos e em locais públicos, né? O simbolismo do Outubro Rosa para prevenção, conscientização, que isso é muito importante, né? Toda a sociedade estar consciente da prevenção contra o câncer de mama. Bem legal. Doutora Maria Júlia, a senhora também tem um outro projeto, né? Que eu acredito que caminha em conjunto com essa ideia, né? Que é o Instituto Nosso Papo Rosa. Isso. E como que é essa questão do Instituto? Qual é a ideia dele? É justamente na mesma linha do Outubro Rosa, questão de prevenção, é uma questão social? Fala um pouquinho desse seu projeto. É tudo isso junto e misturado. Nós temos o Instituto Nosso Papo Rosa. Ele surgiu em 2017. Foi idealizado pela oncologista clínica Sabrina Chagas e por mim. Foi depois de uma publicação de um livro dela, onde ela conta a história dela como oncologista, que acompanhou o pai, mastologista, ex-presidente da sociedade, com câncer de mama. Ela conta isso no livro, ela relata o dia a dia deles dois, né, como dois profissionais ligados, né, ao câncer de mama, como isso aconteceu. Quando eu tive acesso ao livro, eu falei, gente, precisamos falar sobre isso, nós precisamos falar isso para mais pessoas, né? De forma direta, objetiva, de forma multiprofissional. Então, a ideia do Papo Rosa ele vem com esse intuito. São encontros, nós fazemos grandes encontros no Outubro Rosa e encontros menores durante o ano, alguns até online, né? Ultimamente a gente tem feito muita programação online, onde nós damos palestras, informações multiprofissionais, ou seja, todos os profissionais ligados à área de saúde que estão diretamente relacionados ao diagnóstico ou tratamento de câncer de mama participam dessas rodas de conversa e nós levamos informação para essas mulheres. E sempre associamos isto à arte.
porque esses eventos são feitos em teatros. Então, sempre associamos a música, a dança, a teatro, poesias. Então, sempre ligando a questão do câncer de mama com a parte da arte. E fica muito, muito, muito bacana. Então, apesar de ser um câncer, se falar sobre câncer de mama, é um momento gratificante, é um momento onde rolam risadas, onde rolam aproximações, onde rolam muitas trocas. Isso realmente nos enche, né? O coração fica aí pleno com essa possibilidade de poder estar levando essa informação à população. Trazendo um pouco de leveza, um assunto que é tão, né, assim, um pouquinho puxado, né? O câncer é algo que ainda, né, traz muitas questões. Nós tivemos recentemente, doutora Maria Júlia, um avanço, né? O Ministério da Saúde mudou, né, diretrizes que contribuem para um diagnóstico precoce. A senhora atribui isso, acredito que foi uma luta das sociedades, né? E também porque tem se verificado que o câncer de mama, ele parece que está assim, reduzindo, né? As pessoas mais jovens estão tendo muita incidência do câncer. Não só o câncer de mama, mas eu acredito que o câncer de vários, né, está tendo uma incidência muito alta. E o que a senhora atribui? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essa mudança, né? Esses avanços que nós temos hoje contribuindo. E o que a gente pode atribuir essa mudança da doença, digamos assim? Não sei se eu posso dizer que é uma mudança da doença, que antes era só para pessoas com mais idade e hoje os mais jovens também estão sendo diagnosticados. O que a senhora acredita que isso pode... O que pode estar ocasionando isso? Sim. Esse posicionamento foi muito interessante. Claro que são as sociedades, né, batalhando muito essa inclusão das mulheres mais jovens. Nós, como sociedade de mastologia, ginecologia obstetrícia e radiologia, o rastreio sempre foi estipulado de mulheres de 40 a 74 anos com periodicidade anual. Isso foi sempre indicado desta forma. O Ministério da Saúde, INCA, fazia o rastreio de 50 a 69 anos a cada 2 anos. Então, conseguir que, sob demanda, as mulheres de 40 a 49 anos e aquelas de 70 a 74 anos possam realizar sua mamografia pelo SUS é um grande avanço. É a possibilidade de um diagnóstico mais precoce, é a possibilidade da gente dar a possibilidade de um tratamento menos radical, onde a gente melhora a qualidade de vida dessas mulheres e reduz custos em tratamentos, internações e uso de quimioterápicos e uma chance maior de cura. Com relação a essa percepção de uma idade mais precoce, sim, isso é real. O Brasil é considerado um dos países onde há maior incidência de câncer de mama na população jovem. Quando a gente fala em população jovem, abaixo dos 40 anos de idade. Claro que temos muitas mudanças comportamentais nas mulheres, né? As mulheres estão engravidando menos, engravidando em faixas etárias mais avançadas, apenas 1 ou 2 filhos no máximo. É um período menor de aleitamento, são mulheres que usam menos hormônios, ficam longos períodos em ciclos menstruais, que isso acaba aumentando um pouco o risco. E Brasil, especificamente, existe uma mutação genética muito comum aqui no país e sabemos que o câncer de mama em mulheres jovens tem a questão hereditária associada. Perdão, acabei aqui de esbarrar aqui um pouquinho. Temos essa questão do câncer hereditário e temos uma mutação genética que é muito comum aqui no país. Então, pensamos que essa incidência maior aqui no Brasil esteja associada a fatores hereditários genéticos, né, hereditários, e a questões de mudanças de perfil dessa população. Essa questão é interessante, isso nos remete a tanto questionamento, né? E essa é a riqueza mesmo do podcast. A questão dos cuidados paliativos para essas questões do câncer, né? Quando a senhora fala que o Instituto foi buscar o lúdico, né? Ele foi atrás da arte para tratar o tema tão forte, né? E isso ajuda muito, nos incentiva, porque, no fundo, a gente acredita, e aí eu gostaria da sua opinião técnica sobre isso,
os fatores antropológicos, sociológicos e fisiológicos que no final resultam no grau de eticidade do brasileiro, porque o nosso grau civilizatório ele é baixo por conta do que vivemos, da nossa cultura, a maneira como nós desenvolvemos, a questão que falam do jeitinho brasileiro, quando, na verdade, o jeitinho brasileiro é tão maléfico para nós como qualidade de vida, né? E outras questões assim, esses fatores dos insumos básicos, né, de estrutura, de esgoto, saneamento e um pouco mais afinadamente educação, são fatores que contribuem para esse primeiro lugar feio nosso de câncer em jovens. Podem estar associados, sim, claro. Câncer de mama é o câncer mais incidente no planeta, né? Quando a gente pensa em homens, mulheres e crianças, o câncer de mama é o que vem em primeiro lugar. 1 em cada 8 mulheres podem vir a desenvolver o câncer de mama até os 75 anos de idade. Fatores como períodos de menstruação muito longa, como eu disse, né? Mulheres que menstruam cedo e acabam a menstruação, ou seja, entram na menopausa mais tarde. Mulheres que não têm filhos, mulheres que não amamentam. Exposição à radiação ionizante. Fatores associados à hereditariedade, histórias familiares importantes. Obesidade e sedentarismo, tabagismo e o uso abusivo de bebidas alcoólicas são fatores de risco muito importantes para o câncer de mama. Então, por isso que a informação é tão importante, não só como a prevenção da doença através de métodos de imagem, de rastreio, como, por exemplo, a mamografia, mas também com prevenção com hábitos de vida saudáveis. Isso a gente consegue reduzir em 30% a possibilidade de uma doença crônica e o câncer de mama está aqui incluído. Então, sim, acredito que toda a questão de estilo de vida dessa população esteja associada aí à possibilidade de um maior risco. Pegando aqui, né, o nosso quadro que é Diálogos que Cuidam, a Couto e Souza Advogados, ela ousa dizer que ela também cuida, né? O médico cuida do paciente e nós temos a ousadia de dizer que cuidamos de quem cuida. E nós temos essa preocupação também na orientação, né, da prevenção dos profissionais da área de saúde. Então, assim, pegando essa questão, né, do Outubro Rosa, da importância do Outubro Rosa, que é informação com o objetivo de prevenção, né, a senhora trouxe aí uma questão importantíssima, que são mudanças de hábitos, né? E isso vai melhorar não só a questão de você ter um problema de saúde, de câncer, mas tantas outras questões que a mudança de hábitos. Então, no escritório, nós temos muito essa preocupação de também orientar, informar os profissionais da área de saúde, que é com quem nós trabalhamos, a senhora conhece porque nós temos essa parceria com a Sociedade de Mastologia do Rio de Janeiro, de orientá-los, né? Então, assim, fazendo esse introito da nossa preocupação, né? Lógico que sim, com os pacientes, mas como a gente tenta de alguma forma orientar os profissionais da área de saúde, o que a senhora consegue medir? Porque assim, tem uma incidência, doutora, muito grande de ações, né, de judicialização, de reclamações de erro de diagnóstico, atraso no diagnóstico, né? Então, o que a senhora consegue me falar sobre... nós temos dificuldade com qualidade de imagens. O que a senhora acredita que podemos, de alguma forma, contribuir, né, para que os profissionais de saúde também possam estar atentos, né, a essas questões? De se proteger, lógico que assim, né, médico protegido, paciente bem atendido, né? Então, assim, porque é muito grande... Até porque é muito peculiar de quem está sofrendo, passando por um processo desse que é doloroso, tentar achar um culpado, né? Isso tem um pouco disso. Então, mas a gente precisa dessa orientação, né? O que nós temos hoje? Esses avanços, hoje nós temos a inteligência artificial. Isso pode contribuir, né, na celeridade do achado, do diagnóstico. Bom, primeiramente, que bom que vocês existem, né? Que precisamos de gente que cuida, né? Dos profissionais, isso é fundamental, né? É saudável, né? Mas, vamos lá. O que é fundamental? Qualidade
de exame. Não só tecnicamente, mas também do profissional que a executa. Então, quando a gente fala em qualidade de imagem, eu não estou falando só de um equipamento muito bom, top de linha, última geração. Eu preciso de um técnico que saiba fazer de forma adequada aquele exame. E eu preciso de um profissional, médico no caso, que leia aquele exame de forma adequada. Então, é um conjunto, né? Então, eu preciso de qualidade de equipamentos, como eu preciso de qualidade de profissionais. Daí, tão importante a nossa atualização, o nosso treinamento, as pesquisas, os trabalhos, os estudos. Isso tem que ser uma constante para os profissionais da área de saúde. Porém, existem algumas situações em que o câncer de mama ele se apresenta de forma extremamente sutil. Existem alguns tipos de câncer de mama que eles não têm manifestação radiológica, eles não aparecem de forma adequada numa mamografia, num ultrassom, e quando identificamos num período um pouco mais avançado, quando esse tumor já é palpável. Mas isto é uma realidade, isso é inerente a ter um ótimo equipamento ou ter um ótimo profissional atuando. Então, temos que ter essa ideia, isso é real, isso é nossa realidade, é nosso dia a dia. Como também tumores numa fase inicial muito sutis, com crescimento muito lento. Então, às vezes, pode haver um atraso nesse diagnóstico porque a sutileza daquela imagem, o crescimento lento daquela imagem pode nos fazer pensar em um tumor benigno, né? E muito relacionado também à faixa etária dessa mulher, o que ela tem de fator de risco associado. Então, essas situações são inerentes ao profissional top, ao equipamento de última geração. E o que tentamos fazer para tentar evitar ao máximo essa situação, às vezes, é correlacionar exames. Então, não só mamografia, mas poder utilizar a ultrassonografia mamária, a ressonância magnética das mamas. Hoje em dia temos uma modalidade da mamografia, que é a mamografia com contraste. Ou seja, nós estamos evoluindo em termos de tecnologia, a associação dos métodos é válida, mas, claro, infelizmente, nem todos os casos a gente consegue diagnosticar num estágio mais precoce, né? Com que a gente possa ter um melhor resultado, tanto terapêutico como de cura para esse paciente. Mas o nosso objetivo vai ser sempre isso, o diagnóstico mais precoce possível. Doutora Maria Júlia, eu sou um apologista do SUS, eu sou um fã do SUS, um apaixonado, porque acredito que a enormidade, qualidade dos profissionais e a abrangência de um país com mais de 210 milhões de habitantes, não é? A gente tem a pretensão de atendê-los, é um desafio imenso, né? E, então, ultimamente, eu como leigo, tive notícias de que estava necessitando de ajuizamento para o acompanhamento dos tratamentos dos cânceres do país. A senhora sabe se isso procede, se isso tem fundamento, há falta de equipamento, há falta de mão de obra, está acontecendo alguma coisa no nosso SUS que a gente possa, de alguma maneira, detectar e fazer alguma participação com o objetivo de eliminar ou minimizar essas possibilidades do nosso querido e amado SUS? Isso seria o ideal, né? Sabemos que existem muitas diferenças quando a gente pensa em regiões, né? A diferença de distribuição, por exemplo, mamógrafos, nós temos mamógrafos suficientes no Brasil, porém eles estão distribuídos de forma irregular. Temos os grandes centros com muitos equipamentos e lugares com quase nenhum equipamento. Temos lugares que têm vários aparelhos de radioterapia para o tratamento e locais que não existe esse equipamento, o paciente tem que viajar mais de 400, 500 quilômetros para fazer seu tratamento com radioterapia. E, por exemplo, o tratamento de radioterapia é diário. A pessoa faz isso diariamente. Então, a diversidade com relação a locais, né? Se a gente geográficos, né? E aí sim envolve também a parte técnica profissional. Ou seja, da mesma forma que eu tenho distribuição irregular de equipamentos, eu também tenho uma distribuição irregular de profissionais que possam estar atuando.
Porém, temos uma situação também que não podemos deixar de comentar, que é a burocracia, né, que a população tem em conseguir, né, fazer o exame, pegar esse resultado e, diante de uma alteração, ter tempo hábil para retornar, para fazer a sua biópsia, para ter seu diagnóstico e fazer seu tratamento. Leis existem com relação ao tempo para isso acontecer, porém sabemos que nem sempre elas são, elas acontecem, né, de forma precisa pela burocracia que nós temos nessas condições. Eu não te falei com relação à inteligência artificial, que você comentou, desculpa, eu pego o gancho da inteligência artificial como um auxílio, não só na parte burocrática, né, porque tudo que a gente possa tirar de burocracia, de médicos e profissionais da área de saúde, em termos de papéis, documentos, né, anotações e etc e tal, que a inteligência artificial venha como auxílio, isso é excelente. É uma maneira que a gente tem de otimizar o horário do médico fazendo o que ele realmente precisa fazer, que é atender o paciente, né? Então, isso vem muito bem. E a questão da inteligência artificial para os métodos de imagem, para a gente ter um auxílio ao diagnóstico, eles vêm muito bem, eles são muito bem-vindos. Ninguém está contra a evolução com a inteligência artificial. Eu sou fã da inteligência artificial, tenho oportunidade de trabalhar com equipamentos de ultrassom com inteligência artificial. Porém, ela não vai substituir o médico nunca, né? Sempre vamos precisar do médico para ter o diagnóstico final e a conduta final. Uma questão que aí depois eu vou devolver essa pergunta para vocês, é que nós ainda não sabemos como, no laudo de um diagnóstico médico-inteligência artificial, quando há divergência, como conduzir, que diagnóstico nós vamos expor para esse paciente, porque isso no futuro é um problema que vai surgir já já. A gente deixa para um segundo podcast. O problema da inteligência artificial dando esse diagnóstico e sendo divergente do médico. Se houver algum erro para mais ou para menos, quem vai responder por esse resultado? Mas fica a dica aí para uma segunda conversa nossa. Que bom. E é interessante, engraçado que eu já comecei a pensar aqui, assim, um tema médico. A clínica é soberana. Isso sim, sempre, Então, ótimo. Se a clínica é soberana, nós não podemos dar ouvido à máquina. Tem uma vivência para passar para todos e para que os colegas que estamos realizando o podcast. Foi o seguinte, nós começamos a conversar com a inteligência artificial e então estávamos 3 advogados, Alex, eu e Bruno, estávamos conversando, você estava fazendo o julgamento, e começamos a perguntar, e fomos mergulhando. Daqui a pouco, não é que a menina começou a inventar uma jurisprudência? Jurisprudência é resultado dos tribunais. Ela inventou uma jurisprudência colocando um número de uma apelação civil nos tribunais superiores, no STJ. E aí, olha que interessante. Vamos ver, então, nos causou curiosidade. Não existia. Não existia. Então fica aí essa dica, né? Nós colocamos em xeque a IA e aí realmente vai nos ajudar muito, vamos ganhar muito espaço, muita velocidade, mas como disse a doutora Maria Júlia, nossa primeiríssima convidada do podcast da Aculto, nós não podemos deixar de atender a clínica, porque é soberana. O profissional sempre terá primazia, não é? Com certeza. De ser ouvido. Até porque não vai substituir mesmo, porque precisa da sensibilidade, né? Claro, a empatia, a escuta ativa. Né? Isso faz parte, né? Olho no olho. Ainda mais dessa doença, né, em si. Não, é lógico que toda relação tem que ter isso, essa sensibilidade, essa empatia. Mas a gente está falando de uma doença tão cruel, tão dolorosa, que essa sensibilidade precisa, né? E na verdade, uma questão de multidisciplinar, né? Sim. São vários profissionais envolvidos, por isso que realmente é muito peculiar. Por exemplo, na questão do câncer de mama, você tem o ginecologista, o mastologista, o radiologista, né? Então, são muitos profissionais envolvidos e precisa ter justamente essa sensibilidade do cuidar, né?
toda profissão tem seu propósito, né? Então, assim como o médico tem o cuidar, né? O cuidar e estar atento, né? A ter, a etiologia vem, né? Do pensar, da atenção, né? Então, a máquina, ela vem ajudar, é bem-vinda, né? Vai otimizar muito, né? O tempo que o profissional perde com determinadas situações desnecessárias, isso é muito bem-vindo, mas realmente a questão da sensibilidade do profissional nunca vai poder ser deixada de lado. Né? Então, assim, até falando sobre isso, é justamente essa questão do profissional ter essa sensibilidade, porque a doença, ela vai... a responsabilidade do profissional não é só ali no momento do diagnóstico e o tratamento, né? Tem toda essa questão emocional, muitas das vezes como lidar com a família, como informar ao paciente, né, doutora Maria Júlia? Acredito que isso também é um desafio, né? É a parte mais difícil, né? Porque tratar, operar, dar remédio, prescrever, pedir exames, ok. Agora, falar, informar o paciente esse momento... É um momento muito difícil, muito delicado, não tem uma regra, não tem uma receita de bolo. A gente não aprende isso na faculdade, a gente aprende isso no dia a dia. Cada caso é um caso, cada pessoa reage de uma forma. Às vezes a pessoa está sozinha no consultório e você tem que fazer o diagnóstico. Às vezes a paciente está rodeada de 3, 4 pessoas no consultório e você tem que abordar todas aquelas pessoas com sentimentos, sensações, dúvidas, né, que todos tenham. Essa é uma das partes difíceis do diagnóstico. Eu vou trazer uma cereja de bolo dentro desse tema agora que vocês trouxeram. E é o seguinte, e está em voga, e assim, vejo com muito bons olhos, e as sociedades ligadas ao câncer, elas têm trabalhado, e é a espiritualidade. Sim. Isso é muito interessante, porque nós não estamos falando de religião. Exato. Nós estamos falando de espiritualidade dentro dos cuidados paliativos para quando a doença avançou, não é? E, então, o respeito à espiritualidade e o uso da espiritualidade, que no fundo é a fé do outro, né? Sim. Você só vai usar a fé que ele apresentou, né? Então, isso é muito importante, porque o profissional tem que ter a sensibilidade de entender aquela fé, qualquer que seja a roupagem dela. Sim. Né? Qualquer que seja a roupagem dela. Mas não estamos falando, volto a dizer, não estamos falando de religião. Estamos falando da espiritualidade. E hoje, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e a mastologia hoje já estão voltados para comissões discutindo e criando regras de uso da espiritualidade. Perfeita sua colocação, sua lembrança disso. Em junho, agora, nós tivemos o Congresso Brasileiro de Mastologia aqui no Rio de Janeiro. Bom, várias pautas, convidados internacionais, todos os assuntos abordados. Tivemos salas até com pacientes, isso foi muito interessante. E a palestra que realmente impactou, a palestra onde todas as pessoas se levantaram para aplaudir de pé, foi a palestra que o colega fez sobre espiritualidade. Então, foi a palestra que mais realmente tocou a todos os profissionais que estavam ali assistindo. Muito importante isso. Eu não digo nem que é importante só nos cuidados paliativos. Acho que desde o início, quando você recebe... É para a vida. Como você lida com as situações, né? E o que antes era muito distante, ciência e espiritualidade, né? Sim. Eram muito distantes, né? Hoje em dia, tá tudo... Aliás, a Rita ali já ensinou, né? Só não duvida da fé. É isso aí. Só não se pode duvidar da fé. É bonito ver isso, né? A submissão de alguma forma, né? Que a ciência caminhou nesse sentido. Tem algo que pode contribuir também, né? É bacana isso. O senhor tem mais alguma questão que o senhor quer abordar? Eu ficaria aqui conversando com a doutora Maria Júlia a tarde toda. Eu também, porque eu adoro conversar, e a conversa está uma delícia, com certeza. Tudo é um mês, né, com bastante compromissos, né, doutora? Porque Sim. realmente é muito importante a informação, né? Ainda precisa muito falar, né? Por mais que tenhamos várias campanhas do Outubro Rosa, a informação ainda é necessária. Precisa. Só para um parênteses aqui, por exemplo, sabemos que o rastreio do câncer de mama é com a mamografia.
a Organização Mundial de Saúde estipula até 70% da população sendo rastreada, que seria uma porcentagem adequada, e aqui no Brasil, o nosso rastreio não chega nem a 29%. Pouco. Então, sabemos que temos a questão do acesso, né? Claro, mas temos a questão da informação. Então, Outubro Rosa o ano todo, mas já que estamos no outubro, essa informação ela realmente deve ser repassada. Tem uma amiga já de longa data, Lígia Bahia. Lígia dizia que o Brasil, a saúde brasileira é uma jabuticaba, porque não tem nenhum outro lugar do mundo. E é verdade. O artigo 196 da Constituição diz que é dever do Estado, né, e direito do cidadão à saúde. E o artigo 199 criou a saúde suplementar, que é a iniciativa privada, que é onde se ganha dinheiro. Então, a jabuticaba está exatamente aí. Mesmo sendo matéria de saúde, é um negócio e é uma obrigação do Estado. Acho que a gente caminha bem, estamos elevando o nosso grau civilizatório, sou otimista nessa direção. Mas tinha uma última questão que eu queria trazer, que é com relação ao INCA. Como é o INCA na mastologia? Como é a mastologia no INCA? Como é que está esse casamento? A senhora sabe me dizer se trata-se da mastologia dentro do INCA? Como é que isso funciona? Como é que está isso? É a contento? Pode melhorar? Quais as condições que isso se opera hoje no Brasil? Eu não estou no INCA, né? Eu não trabalho diretamente no INCA, já tive a oportunidade de estagiar lá por vários períodos. Sabemos que a mastologia, sim, existe uma equipe excelente, né, da mastologia atuando, existe residência médica no INCA para mastologia, existem as cirurgias reparadoras, temos equipe multiprofissional, né, no atendimento, temos a parte do diagnóstico, temos equipamentos de ponta lá com relação ao diagnóstico, e temos também o INCA que faz o atendimento a cuidados paliativos, né? Porém, sabemos que a incidência, temos muitas mais mulheres, infelizmente, então precisaríamos de vários INCAs para poder realmente fazer esse atendimento. Agora, realmente eu acho que é uma equipe dedicada, esforçada, eu acho que apesar de qualquer limitação que eles possam vir a ter, INCA é INCA. Né? Então, eu acho que tá ali realmente para somar e os profissionais realmente extremamente dedicados. Essa nossa vida da Couto, advocacia, há 30 anos defendendo médicos com exclusividade, a gente não faz outra coisa, graças a Deus. Olha aí a espiritualidade, no meu caso, já uma religiosidade até, cometendo as minhas falhas. A gente conhece muito médico maravilhoso nesse país, gente. Muito médico. Estamos com uma aqui agora, mas assim, a gente tem testemunhos de coisas fantásticas, de pessoas que se dedicam. Eu estou conversando aqui com você, está passando pela minha cabeça os nomes, não vou me correr o risco de falar, mas assim, são muitos. E eles estão no SUS, e eles estão nos institutos, eles estão nos órgãos e eles estão na iniciativa privada também. Então, assim, fica o meu voto de louvor, o meu carinho, o meu agradecimento ao médico brasileiro em geral, e faço isso em nome da nossa convidada de hoje, da doutora Maria Júlia Callas. Foi um prazer imenso estar batendo esse papo aqui, e acho que, assim, em curto espaço de tempo, temos que voltar Maria Júlia Callas 2, a missão. Perfeito. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer e uma conversa ótima, maravilhosa. Mais informação para a nossa população. Obrigada, doutora Maria Júlia. Sim, parabéns, né, pelo seu trabalho, né, pela essa sua dedicação, né, a essa questão. E o Outubro Rosa passa, né, mas o cuidado fica, né? Então, que a gente tenha sempre isso, de estar sempre se cuidando. E foi um prazer esse bate-papo aqui hoje.